Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesse dia especial, iniciaremos os estudos no livro de Juízes. Esta é a saga Navegando pelas Escrituras Sagradas e eu sou o pregador Charles Dantas. Venha comigo. Estudaremos hoje a introdução do livro de Juízes e do capítulo 1 ao capítulo 4. O nome Juízes, esse livro tem ênfase referente aos 13 juízes que foram levantados em um período aproximadamente de 360 anos. O período dos juízes durou de 1375 a 1050. O autor do livro é desconhecido e o tema é apostasia e livramento. No capítulo 1, ele é uma recapitulação do que foi dito lá atrás no livro de Josué, que quando eles adentram a terra prometida, Josué dá a Caleb a terra de Hebron, e Caleb tinha gigantes ali naquela terra, os filhos de Anak, e Caleb promete dar a sua filha a quem vencesse os filhos de Anak, e assim Otiniel se levanta e vence Anak, vence seus filhos e possui a terra, e assim Caleb dá sua filha Axa por esposa. Só que quando ele presenteia ela como a terra era seca, a terra não tinha água, e ela pede ao seu pai, e ele lhe dá as fontes superiores e as fontes inferiores. Porém, no capítulo 2, a Bíblia diz que a nação de Israel vira as costas para o Senhor, se esquecem do seu Deus, e o anjo do Senhor repreende os israelitas, e a infidelidade do povo de Deus começa a declinar sobre a nação de Israel. Israel se esquece de Deus, se esquece do que Deus já havia operado no meio do povo. Não havia juiz, não havia ninguém que governasse, não havia rei, não havia sacerdote que governasse naquele momento. Então Israel se dispersou da presença de Deus. E a Bíblia destaca muito bem claro, depois da morte de Josué, Israel vira as costas para o Senhor. Aí a consequência do pecado é a opressão pelos povos pagãos. Israel começa a sofrer na mão dos seus inimigos. E o primeiro homem a se opor contra Israel, a pressionar Israel e a vencer Israel é Cusã, rei da Síria. E a Bíblia diz que se levanta o primeiro juiz. Todos os juízes que foram levantados, a Bíblia faz ênfase em dizer, e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E Otiniel, aquele mesmo que venceu os gigantes em Hebron, que recebeu Axa por esposa, se levanta como o primeiro juiz de Israel. E ele vence, louvado seja Deus, cheio do Espírito Santo, e livra o povo de Deus da opressão de Cusã, rei da Síria. E ele livra a Israel. Aí vem a opressão sobre Eglon. E Eude, o segundo juiz, se levanta e livra a Israel. Eude, o belemita, e Otiniel, da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No capítulo 4 vem outra servidão, porque quando Deus levantava o juiz, que o juiz ia, livrava Israel, quando esse juiz morria, Israel se desviava do caminho do Senhor. Aí a consequência era a opressão, eram as derrotas, era a angústia, era a aflição que os seus adversários faziam com Israel. Aí Israel clamava ao Senhor e o Senhor levantava um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo para livrar a Israel. Aí vem a servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Aí se levanta Débora e Baraque. Louvado seja o nome do Senhor, para livrar a Israel da opressão de Jabim, rei de Canaã. E o Senhor usa a Débora, usa a Baraque, e eles vencem a Jabim e livra a Israel da opressão. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que este livro relata um dos piores períodos de toda a história da nação de Israel. Nunca Israel foi tão promíscuo, foi tão afundado no pecado, na apostasia, na idolatria, quanto no período dos juízes. Quando os juízes morriam,
Israel se esquecia de todas as obras que o Senhor operou. Aí, quando Israel clamava ao Senhor, quando já estavam debaixo de um jugo de uma nação pagã, o Senhor se lembrava de Israel, o Senhor se lembrava do seu povo, levantava um juiz, uma mulher ou um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, este foi apenas o primeiro programa do livro dos Juízes, da nossa saga, navegando pelas Escrituras Sagradas. Continue comigo, porque grandes coisas tem o Senhor a fazer por nós. Se você gostou dessa introdução dos primeiros 4 capítulos, se inscreva em nosso canal, Charles Dantas, navegando pelas Escrituras Sagradas. Deixe o seu like, ative o sino de notificação e me ajude a compartilhar a palavra do Senhor nosso Deus. Compartilhe com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e a honra, a glória e o louvor pertencem ao Senhor para sempre. Amém.